Está conseguindo ouvir agora? Consegue me escutar assim? Vou clicar aqui para começar. Começou a gravar? Aê, tá gravando. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Obrigado aí. Essas três bolinhas aí que eu estava meio perdido aqui, que eu entrei e não consegui. Então vamos lá. Vamos falar sobre lesão e morte celular. Começar com essa área aí para fazer uma recordação. Bom, quando você tem uma agressão a uma célula, ela se comporta de duas maneiras. Ou ela se comporta lesada, ela começa a ter uma reação, existe uma alteração da membrana celular, começa a acumular água, que nós chamamos então de tumefação celular, ou também é conhecida como degeneração hidrópica. Esse só um minutinho que estão me ligando na faculdade aqui, peraí. Oi, Cris. Cris? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. O pessoal já me ajudou aqui, obrigado, tá? Ok, um abraço aí, tá bom. Depois a gente conversa no final, tá? Tá bom, tchau, tchau, tá bom, tchau. Então, pessoal, a tumefação celular é a lesão mais primária de uma agressão em resposta a uma agressão. Essa lesão celular, ela pode ser... Pode entrar. Estou batendo aqui na porta. Pode deixar aqui. É que eu estou no laboratório, o pessoal está... Isso, obrigado, tá? Pode encostar. Então, essa tumefação celular, ela traduz como inchaço da célula, também conhecido como degeneração hidrópica. A lesão mais primária, quando você tem uma agressão celular, ela se dá pelo acúmulo de água por lesão na membrana celular. Então, é a primeira situação. A segunda situação é que nós temos, são duas lesões reversíveis. A segunda é a esteatose, que vocês já viram possivelmente na macroscopia. A esteatose é ou degeneração gordurosa ou metamorfose gordurosa. Hoje a gente usa mais o termo de esteatose, em vez de degeneração ou metamorfose gordurosa. É um acúmulo, portanto, de lipídio nas células. Também, principalmente em células que fazem metabolismo lipídico. Por alteração desse metabolismo, você acumula gordura. Então, nós vamos passar aqui para o primeiro slide. Primeiro slide, vocês têm aqui a tumefação. Nós temos o hepatócito normal, à esquerda, né, com aquela situação trabecular. E à direita... Não passou. Professor, não está passando, não. Não passou. Espera aí. Então, está havendo algum problema. E agora? Foi? Está passando? Não. Não ainda? Não. Olha. Professor, tem como clicar em F5 e não? Oi? Para abrir a tela. Já cliquei, mas não está aparecendo aqui. Para mim está aparecendo, para vocês não? Não. Vamos lá. Vamos de novo aqui. E agora, apareceu? Apareceu. Passa mais um para ver. Agora foi. Então, eu vou clicar F5 para aparecer na tela inteira, tá bom? Vamos ver se vai dar, ok? Está aparecendo agora? Tá. Ok? Então, tá bom. Então, nós temos aqui o hepatócito normal, à esquerda, um tecido hepático normal, que vocês têm as células hepáticas numa situação de trabeculação, uma superposta à outra, né, com núcleo arredondado, o citoplasma dela um pouco granular, mais eosinófilo. E aqui à direita, o hepatócito com acúmulo de água, o hepatócito tumefeito, lesões isquêmicas, mas principalmente lesões isquêmicas ou tóxicas, ou então até em situações de infecção, no caso de hepatite a vírus, você tem
esse acúmulo de água, a lesão inicial do hepatócito, você vê que nitidamente modifica. Ele fica meio balonizado, aumentado. Aqui um exemplo de uma balonização ou degeneração hidrópica, né? Ou tumefação hidrópica. Então, você tem um acúmulo de água, o citoplasma ele fica bem vaporizado, né? Irregular, e a cromatina, os núcleos ficam excêntricos, e você tem, então, o citoplasma da célula fica completamente irregular. Então, essa aqui é a lesão primária. Caso você tenha uma reversão do processo que está cometendo essa célula, a célula tende a voltar ao normal. Se não parar aquela agressão, se a agressão continuar ou a agressão for muito intensa, então você tem dessa alteração, dessa metamorfose, dessa balonização, na tumefação hidrópica, você tem, então, caminhar para a necrose. Ok? Então, aqui, a segunda situação da metamorfose gordurosa é o acúmulo de gordura nos citoplasmas celulares. Então, você tem pequenos vacúolos de gordura, e aqui nós temos a chamada ponta da seta, devagarinho. São pequenas gotículas de gordura que vão se acumulando, elas vão se coalescendo, vão se juntando e formando gotículas maiores, até mesmo desaparecendo o citoplasma. Metamorfose gordurosa, que existe em várias situações clínicas. Principalmente acomete fígado, em casos de lesões hepáticas, quando a gente tem o alcoolismo. Às vezes até mesmo em metamorfose ou esteatose não alcoólica. Pode acontecer também em situações de esteatose hepática não alcoólica. Se não parar de beber, isso aqui pode evoluir para a necrose. Então, a degeneração sempre pressupõe que você ainda tem um retorno à normalidade. O problema é que a gente nunca sabe o ponto exato onde você pode, a lesão ainda é reversível ou a lesão já é irreversível, caminhando para a necrose. Então, esse é o grande problema. Às vezes a gente vê que acha que pode voltar, mas ele já alcançou um ponto de não retorno. Mas sempre uma degeneração, tanto hidrópica quanto gordurosa, pressupõe o retorno à normalidade desde que cesse o agente agressor. Bom, se ele evoluir, né, para lesão irreversível, nós temos dois tipos de lesões. Mas, na verdade, essa lesão irreversível, a caminhada, quase sempre é para necrose. É a morte celular. Você tem a necrose celular, que é quase sempre ela é consequente ou aquela metamorfose gordurosa ou a degeneração hidrópica ou baloniforme, ou tumefação. A apoptose, que é outro tipo de necrose, de morte celular, desculpe, ela é diferente, porque ela é programada. É uma coisa interessante. A necrose sempre há destruição da célula, com liberação, quase sempre uma agressão enzimática, a própria célula, as enzimas celulares destroem a célula, e você sempre tem uma reação inflamatória. Então, qualquer necrose provoca uma reação inflamatória. Já a apoptose, não. A apoptose não traduz em reação inflamatória. A apoptose é um processo de morte celular diferente, porque você vai tendo fragmentação tanto do núcleo quanto do citoplasma, formando os chamados corpos apoptóticos, que esses corpos apoptóticos eles não provocam reação inflamatória. Então, a diferença fundamental é isso aí. A apoptose pode ser um processo fisiológico normal. A gente vocês se lembram aí da embriogênese, que alguns tecidos entram em apoptose durante a embriogênese. Então, você tem uma programação da morte celular. Ou essa apoptose também ela pode ser patológica, quase sempre, ou principalmente em agentes muito agressivos e também em neoplasias.
Então, a apoptose pode ser fisiológico ou patológico. A necrose é sempre patológico, é diferente. Bom, aqui tem um esqueminha que eu coloquei aqui da célula normal, e a esquerda é uma célula em necrose e a direita é a célula em apoptose. Então, a célula em necrose esquerda, quase sempre, quando ela começa a entrar em necrose, você tem a formação dessas bolhas citoplasmáticas, você tem fragmentação dos lisossomos, liberação das enzimas proteolíticas, fragmentação nuclear e, finalmente, você vai ter uma digestão enzimática e extravasamento do conteúdo celular, provocando, então, uma reação inflamatória em torno. Na apoptose, não. Você também tem a formação de bolhas, mas o citoplasma ele vai se retraindo, vai envolvendo determinados segmentos da célula, vão sendo envolvidos, o núcleo vai entrando em cariopicnose, depois ele vai sendo liberado e vai, então, formar áreas, né, com a membrana sempre íntegra, e vai sendo formado corpos apoptóticos, e esses corpos apoptóticos, então, não vão provocar uma reação inflamatória. Eles vão ser fagocitados por células fagocitárias, principalmente macrófagos, nas proximidades, mas não provocam uma reação inflamatória. Então, a apoptose é diferente, não tem reação inflamatória. A necrose tem reação inflamatória. Bom, aqui nós temos, então, os padrões de necrose. A primeira delas é que, talvez, as duas primeiras são as mais comuns, a necrose de coagulação, também chamada de necrose isquêmica, e a necrose liquefativa. A necrose de coagulação tem esse nome pelo seguinte: quase sempre a necrose de coagulação ela é súbita. Então, é uma necrose que você tem uma agressão muito aguda no tecido e a célula, então, vai se necrosar e vai ficar como se ela tivesse coagulada. Ela vai manter a estrutura dela. Daí o nome de coagulação. Coagula como se ela estivesse coagulando. Ela também é conhecida como necrose isquêmica. E a necrose liquefativa, ao contrário, é uma necrose que a tendência dela, se ela não permanecer coagulada, como essa aqui, na estrutura dela, ou do próprio tecido arcabouço tecidual, ele também se liquefaz, então formando um líquido. Quase sempre a necrose de coagulação ela é isquêmica. E a necrose liquefativa pode ser por trauma, pode ser por agentes infecciosos, principalmente bactérias, vírus, etc. Então, a diferença é fundamental. A coagulação isquêmica e a liquefativa é a evaporação de bactérias e outros agentes agressores, tóxicos, etc. Temos também uma variante da necrose de coagulação, que é chamada necrose gangrenosa, ou simplesmente gangrena. O que significa gangrena ou necrose gangrenosa? A gangrena é também uma necrose isquêmica, porém nós temos dois tipos de gangrena. A gangrena geralmente ocorre em membros inferiores, podendo também ocorrer em órgãos internos, como o intestino. A gangrena ela pode ser seca ou úmida. A gangrena seca ela é uma gangrena, é uma necrose isquêmica que vai se instalando aos poucos. Aquela área tecidual lesada, necrosada, ela vai desidratando e vai secando, é como se fosse mumificando. A gangrena seca também é chamada de mumificação, ou gangrena sem bactérias. Já a gangrena úmida, você às vezes tem uma necrose mais rápida e presença de agentes bacterianos, de bactérias principalmente. Então, a necrose ou a gangrena seca, ela é chamada mumificação, ou necrose por perda, por desidratação, né? Lenta. E a necrose gangrenosa úmida, ela é mais rápida e quase sempre ocorre com bactérias. Então, por exemplo, uma necrose isquêmica intestinal ou uma necrose apendicular, por exemplo, do intestino. Ela pode ser inicialmente uma necrose seca,
E, posteriormente, ela pode ser uma necrose úmida com aqueles germes saprófilos intestinais. Então, você pode ter uma gangrena seca no intestino ou úmida. Tá bom? A necrose caseosa. A necrose caseosa é um tipo de necrose que ocorre, uma variante da necrose de coagulação. Portanto, é uma necrose que os tecidos ficam mais ou menos preservados, mas ocorre principalmente na tuberculose. Tem esse nome de caseosa porque se parece com cásium. Nós já vimos isso, já falamos sobre isso anteriormente. A necrose gordurosa é um tipo de necrose que ocorre por digestão enzimática das gorduras, principalmente em caso de pancreatites agudas. Então, as pancreatites agudas, elas podem provocar necrose gordurosa pela liberação daquelas enzimas pancreáticas. É o chamado aspecto em pingo de vela, quando o cirurgião às vezes abre o abdômen, vai ver lá o peritônio, ou aquela região pancreática está cheia de pontos de necrose, que é chamada necrose em pingo de vela. E a necrose fibrinoide, essa última aqui, essa necrose fibrinoide é uma necrose que tem geralmente fundo autoimune, por lesão autoimune, principalmente nas arteríolas, por deposição de antígeno, anticorpo e complemento. Tem esse nome porque se deposita na parede o antígeno, anticorpo e complemento, provocando, então, uma necrose que tem um aspecto de fibrina, um aspecto róseo, um aspecto eosinófilo na parede arterial. Então, são esses padrões morfológicos de necrose. Aqui, por exemplo, é uma necrose isquêmica. Esse aqui é um rim, um corte de rim, que você tem uma necrose isquêmica. Essa necrose isquêmica ou de coagulação, ela, dependendo do órgão, ela pode ter esse tipo aqui de necrose, com aspecto mais esbranquiçado, depois de um certo tempo de ocorrência. No primeiro momento, toda a necrose um pouco avermelhada, mas depois de um certo tempo, ela se torna branca. Então, é chamado também de infarto ou necrose isquêmica ou infarto branco, com esse aspecto aqui. Normalmente, ele tem um padrão triangular, com ápice onde houve obstrução arterial. Aqui é um corte de coração, que foi dissecada aqui uma artéria coronária, que vocês veem aqui um trombo da coronária. Então, o infarto do miocárdio, a necrose isquêmica do miocárdio, é também de um padrão branco, depois do paciente sobreviver. Se não sobreviver, o aspecto é avermelhado. Então, quase sempre é uma isquemia súbita, abrupta, você levando, então, uma área de infarto, inicialmente vermelho. Se o paciente sobreviver e esse infarto ficar antigo, se cicatrizar, então você vai ter uma área branca. Interessante porque os infartos brancos, como esse aqui do coração, esse aqui é o infarto mais antigo. Vocês têm aqui o ventrículo esquerdo aberto, aqui o ventrículo direito, parede posterior, aqui a parede anterior e o septo. Então, vocês têm aqui uma necrose no septo e na parede anterior do ventrículo esquerdo. Geralmente, essas necroses, esses infartos do miocárdio, quando tem esse padrão, ocorre na artéria descendente anterior, esquerda. Então, tem esse aspecto. Se o paciente sobreviveu, cicatrizou, então ficou com área esbranquiçada, daí chamado de infarto ou necrose isquêmica branca, infarto branco ou necrose branca. Outra coisa, quando aparece numa fase mais antiga da necrose isquêmica, no caso o infarto antigo, esse aspecto branco é porque ocorre em órgão de circulação terminal. O rim só tem artéria renal, coração tem a coronária, território de uma coronária, baço também, artéria esplênica, então por aí vai. Onde tem circulação terminal, quando ele se cura o infarto, ele tem esse aspecto branco, daí o nome de infarto ou necrose isquêmica branca. Esse aqui é o infarto
a microscopia de um infarto do miocárdio numa fase inicial, em que você tem a lesão, você já perde os núcleos, algumas células mantêm ainda os núcleos dentro, lá, mais ou menos centrais, mas outras células já não têm mais núcleo. E você sempre tem uma reação inflamatória. Por quê? Existe uma destruição da célula, uma necrose isquêmica, libera as enzimas, então você tem uma reação inflamatória em torno daquela área necrosada. Aqui, também necrose do miocárdio, vocês têm aqui as células miocárdicas em necrose, aqui a reação inflamatória. Aqui uma situação inicial ainda, que às vezes você nem tem reação inflamatória. Isso aqui, inicialmente, às vezes você tem só uma degeneração, às vezes só uma tumefação, mas depois leva a um infarto. Se isso aqui, se o paciente sobreviver, isso aqui vai tender a ser substituído por cicatriz, vai ficar cicatrizado. Então, portanto, infarto branco. Aqui é o infarto pulmonar. Vocês veem que a situação é sempre a mesma coisa. Uma necrose isquêmica do pulmão, sempre triangular, com a base periférica, e aonde a ponta do triângulo, sempre onde houve a obstrução. No caso do pulmão, essa necrose isquêmica é uma necrose isquêmica com padrão avermelhado. Ela não fica branca. Por que ela não fica branca? Porque no pulmão, o pulmão é órgão de dupla circulação. Então, você tem a artéria pulmonar e as artérias brônquicas. Então, quando você tem órgão de dupla circulação, você tem uma necrose isquêmica ou infarto vermelho. Em órgão de circulação terminal, infarto branco quando ele se cura. Aqui, por exemplo, é uma lesão de placenta. Vocês veem que o infarto aqui é branco, bem delimitado. Então, órgão também de circulação terminal. Aqui, um aspecto microscópico de um infarto placentário. Se houver um infarto só igual àquele, tranquilo. Se houver vários infartos, você pode ter uma isquemia extensa da placenta, levando à morte fetal intraútero. Às vezes o feto nasce morto, nasce morto, e você vai ver, está cheio de infarto placentário. Aqui uma suprarrenal, você vê que a coloração dela é enegrecida, inicialmente, infarto, necrose isquêmica da suprarrenal. Aí vocês vão ver na microscopia necrose daquela região da cortical da suprarrenal e da medula também. Aqui o infarto intestinal, ele é vermelho porque tem muito que ele tem muita comunicação das artérias, Então você tem quase sempre infarto vermelho. Se houver uma proliferação de bactérias, isso aqui é tipo uma gangrena seca. Se houver a proliferação de bactérias, você então vai ter uma gangrena úmida. Bom, diferentemente dos outros órgãos, o cérebro é o único órgão, única vista, que você vai ter um infarto isquêmico, não daquele padrão de coagulação. O tecido cerebral, ele não forma aquela coagulação que nós vemos nos outros órgãos. Por quê? Você não tem sustentação. O cérebro, você não tem tecido colágeno, você não tem fibra reticular. Então, o que dá, às vezes, o que mantém a necrose e coagulação é o arcabouço reticular e também as fibras colágenas. No cérebro, você não tem isso. No cérebro, você tem as neurofibrilas. E você tem a glia. E a glia não produz fibra colágena. Então, no cérebro, quando você tem uma necrose isquêmica ou infarto cerebral, você vai ter sempre um padrão de quê? De necrose liquefativa, um padrão liquefativo. O único lugar que é diferente. Forma-se, então, uma área que se liquefaz, independente se às vezes é bacteriano ou não. Então, no cérebro, a lesão isquêmica provoca uma necrose do tipo liquefativa, não uma necrose com padrão isquêmico de outros órgãos. Aqui vocês estão vendo uma extensa área de necrose, em que você tem liquefação, e aqui vai se liquefazendo em forma, às vezes, até um cisto.
Ok, pessoal? Aqui o aspecto microscópico de uma necrose cerebral ou do infarto cerebral, de uma necrose isquêmica cerebral, que na verdade é liquefativa. Como você não tem fibras reticulares, você não mantém o padrão. Do lado esquerdo, você tem o tecido cerebral ainda relativamente preservado. Do lado direito, você tem fagocitose pela micróglia. Então, a micróglia é a contraparte, né, dos macrófagos. Então, começa a proliferar a micróglia, provocando uma reação inflamatória e começa, então, a fagocitar aquela gordura, aqueles restos celulares necrosados cerebrais. Aqui uma necrose do tipo liquefativa, aqui é um corte de pulmão, vocês têm aqui o pulmão relativamente preservado, os alvéolos, e aqui uma grande área de necrose liquefativa. Isso aqui é um abscesso pulmonar. Quase sempre quando você tem uma infecção bacteriana no pulmão, principalmente em pacientes alcoólatras que aspiram conteúdo de vômitos, então você tem uma reação inflamatória, destruição do pulmão e formação, então, de um abscesso ou de uma necrose liquefativa. Quase sempre um abscesso ou necrose liquefativa destrói e provoca sempre uma fibrose em torno para tentar conter aquele processo necrótico. Isso aqui é uma necrose... Aí, fugiu aqui. É uma necrose dos pés, né? Com a gangrena. A gangrena, então, ela pode ser uma gangrena seca ou úmida. Seca, se não tiver infecção bacteriana. Úmida, se houver infecção bacteriana. Então, a diferença é essa. Essa aqui é uma gangrena seca, que ainda não se transformou, não houve presença de superinfecção bacteriana. Geralmente, essa necrose isquêmica, essa gangrena seca, ela vai ela é lenta, né? Ela não é muito rápida. Então, você tem, primeiro, às vezes pode necrosar um dedo ou todos os dedos ao mesmo tempo, vai dependendo da obstrução. Então, aqui é uma gangrena seca. Aqui já é uma gangrena úmida, que houve necrose do pé, e aqui, então, houve uma superinfecção bacteriana. Então, gangrena úmica ou necrose gangrenosa úmida, necrose isquêmica mais bactéria, em membros inferiores, principalmente, podendo haver também lá no intestino, não há nenhum problema. Existe um tipo de necrose gangrenosa que ela é devida à superinfecção por bactérias do gênero Clostridium. Então, ela dá uma necrose isquêmica do tipo gangrenosa, mas bolhosa. Então, chama-se necrose isquêmica gangrenosa ou gangrena úmida bolhosa, que você tem, então, a presença do Clostridium. Qualquer espécie dessa bactéria pode provocar esse tipo de necrose. Também pode acontecer necrose isquêmica, não às vezes por obstrução de vasos, mas por fenômenos térmicos. Isso aqui, por exemplo, é a chamada geladura. O que é geladura? É necrose isquêmica devido ao frio. Às vezes, temperaturas muito baixas podem necrosar as extremidades dos dedos e dos pés. Na época da guerra, por exemplo, das Malvinas, não sei se vocês se lembram disso, aqui no sul, perto da Argentina, soldados argentinos foram lá para as Malvinas, que na verdade eram as inglesas, e eles ficaram dentro de trincheiras sob baixa temperatura, e não estavam preparados. Então, muitos soldados tiveram esse tipo de necrose. Os alemães também, quando invadiram a Rússia na Segunda Guerra Mundial, também tiveram necrose dos pés. Então, a necrose por temperatura baixa, por congelamento, é chamada geladura. Aqui é um tipo de necrose mais específica, que nós já vimos, vamos ver daqui a pouco,
é a necrose caseosa. Essa necrose caseosa, ela ocorre tipicamente na tuberculose. Tem um aspecto de caseo, macroscopicamente, está aí o seu nome, de queijo. Então, essa necrose, ela ocorre na tuberculose e, microscopicamente, você tem um padrão de coagulação. Então, você ainda vê alguns restos fantasmas celulares aqui. Outro aspecto dessa necrose caseosa, que é um tipo especial de necrose de coagulação. Aqui, necrose fibrinoide, aquela necrose que ocorre principalmente nas paredes dos vasos arteriais, das arteríolas principalmente, em casos de doenças autoimunes. Então, depósito de antígeno, anticorpo e complemento na parede dos vasos vai levar a esse tipo de necrose. Aqui, outro aspecto também dessa necrose fibrinoide. Tem fibrinoide. O que é chama de fibrinoide? Fibrinoide porque ela parece, o aspecto morfológico dela, a coloração lembra fibrina. Por isso, então, necrose fibrinoide ocorre na parede das arteríolas. Aqui, a esteatonecrose, isso aqui é um pâncreas. Você está vendo aqui a face externa do pâncreas. O aspecto de pingo de vela. Então, isso aqui é uma esteatonecrose ou necrose gordurosa devido à digestão enzimática do pâncreas e da gordura peripancreática. Isso é muito comum no pâncreas. Existe também um tipo de esteatonecrose que tem mais ou menos esse mesmo padrão que ocorre na mama das mulheres. Mamas muito grandes, muito volumosas, elas podem ficar pendentes e sofrer traumas eventuais. Então, as mamas, às vezes, que sofrem traumas e mamas volumosas pendentes, também pode levar ao aparecimento de esteatonecrose ou necrose gordurosa. Confunde-se, às vezes, essa necrose gordurosa com tumores mamários. Mas não é. Você vai examinar a necrose do tipo gordurosa. E, finalmente, nós vamos falar um pouco aqui sobre, mostrar algumas imagens da apoptose. A apoptose, portanto, é um processo, pode ser um processo fisiológico, como pode ser um processo patológico. Então, você sempre tem macrófagos fagocitando corpos apoptóticos. Aqui, por exemplo, é um corte de linfonodo, em que nós temos o centro germinativo aumentado, hiperplásico, e nessa hiperplasia, com essa proliferação do centro germinativo, ele pode levar ao quê? Ao aparecimento de apoptose. Então, os macrófagos, que antigamente eram chamados de células reticulares do centro germinativo, eles fagocitam restos celulares apoptóticos. Dá esse aspecto microscópico chamado encéfalo-estelado. Patologia usa muito esses exemplos assim, céu estelado, aspecto disso, aspecto daquilo. Aqui o detalhe daquela célula em apoptose, você tem esse macrófago, lá naquele centro germinativo do linfonodo, e aqui corpos apoptóticos fagocitados por esse macrófago, cujo núcleo está aqui. Então, isso aqui, a célula já entrou em apoptose, aqui nós temos os corpos apoptóticos fagocitados por macrófagos. Ok, pessoal? Bom, então agora vamos tirar dúvida. Tem alguma dúvida com relação a essas lesões que eu falei para vocês aí? Vocês podem abrir o microfone e perguntar para a gente passar para a próxima fase aqui, que é a tuberculose. Professor, boa tarde. Pois não. Pode falar um pouquinho mais alto? Deixa eu aumentar aqui o meu microfone. Espera aí. Eu fiquei com dúvida em relação à necrose do tecido adiposo. Ele vai Sim. ocorrer só em casos de pancreatite aguda, é isso? Ou tem mais algum caso? Não, normalmente a necrose gordurosa ela ocorre principalmente nas pancreatites, por digestão enzimática, daquelas enzimas pancreáticas. Então, você tem uma pancreatite, uma reação inflamatória, fragmentação, né, das células pancreáticas, liberação das enzimas, principalmente as hidrolases pancreáticas. Você tem, então, digestão da gordura. Quer dizer, necrose com reação inflamatória da gordura. Daí o nome de necrose gordurosa ou esteatonecrose.
A mama também pode acontecer, mas isso é muito comum no pâncreas. Tá bom? Professor, muito obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, Oi, pode falar. em Quem tá falando? relação... Quem É tá falando? Vanessa. Vanessa. Oi, Larissa. Tudo bem? Vanessa. Vanessa, tudo bem, Vanessa? Isso. Deixa eu Sim. fazer uma pergunta. Em relação ao formato do hepatócito com citoplasma balonizado, ele pode ter essa característica tanto na tumefação celular quanto na degeneração gordurosa, na esteatose? Não. Aí é mais balonização mesmo, mais degeneração hidrópica, mais na tumefação hidrópica. Tá, então eu vou ter... No caso do... Eu vou te mostrar de novo aqui, vamos ver se a gente consegue voltar aqui. Só um minutinho. Está vendo aí, na imagem? Tô. Está vendo? Então, aqui nós temos dois exemplos diferentes. A gente tem aqui tanto a metamorfose gordurosa, que é essa aqui, olha. Está vendo? Tô. Esse aqui é um caso de uma hepatite alcoólica. Tá? Então, na hepatite alcoólica, você pode ter tanto lesão do hepatócito com degeneração baloniforme, ou tumefação hidrópica, em que você fica como se fosse um balão, um acúmulo de água. Como que você também tem aqui do lado acúmulo de tecido adiposo, de gordura. Então, exemplo bem típico aqui. Aqui, acúmulo de água, aqui um vacúolo gorduroso. Aqui, por exemplo, um vacúolo gorduroso menor. Então, ele pode se juntando, o núcleo fica para a periferia, no caso da gordura. Você não vê núcleo, às vezes, direito. Aqui não, aqui você ainda vê núcleo. Vou passar aqui para a próxima. Entendi. Então, assim, Tá vendo? o nome citoplasma balonizado, ele é utilizado mais na degeneração hidrópica. Sim. Tá. No caso da gordurosa, vai ser só acúmulo de gordura. Só acúmulo de gordura. Está vendo aí a imagem? Esse aqui só tem gordura praticamente, está vendo? A gordura vai se juntando uma na outra e vão formar, às vezes, grandes vacúolos de gordura. Isso aqui é chamada imagem negativa da gordura, que a gente não vê a gordura nessa preparação aqui. Se nós fôssemos ver gordura, para a gente identificar a gordura aqui, você não poderia submeter esse tecido à diafanização pelo xilol, porque o xilol dissolve a gordura. Você teria que fazer um tipo de processamento diferente. Você cortaria o material no micrófono de congelação e não usaria xilol, só mesmo o reativo para coloração de gordura. Tá bom? Tá ok, professor. Obrigado. Nada. Mais alguém? Alguma dúvida? Está tranquilo? Podemos passar, então, para a próxima? Podemos? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Professor, Oi, pode falar. outra pergunta, rapidinho. Na gangrena úmida, a gente vai ter a presença de bactérias. Bactérias. E na gangrena seca, não, né? Não. Tá ok. A Obrigada. gangrena seca, ela é uma necrose mais lenta, ela vai aos poucos dando isquemia, necrose isquêmica, e chega um momento que é o típico pé chamado pé diabético. O pé diabético ou necrose do diabetes é isso, ele vai aos poucos dando isquemia, vai fechando o vaso, a artéria, e vai provocando depois uma necrose daquele tipo ali que você viu, negra. Tá bom? Aquela necrose negra que você viu é digestão, fragmentação de hemácia, dando aquela coloração enegrecida. Tá bom, professor. Mas não está ali, geralmente o diabético é gangrena seca, mas pode também se transformar numa gangrena úmida, desde que tenha bactérias associadas. Tá ok, obrigado. Mais alguém? Está tranquilo? Então tá bom. Então vamos passar para o próximo. Agora deixa eu voltar aqui para retornar aqui. Onde é que está aqui o meu?
Bom, agora vamos falar da nossa tuberculose pulmonar. É a terceira vez que eu falo em tuberculose com vocês. Primeiro foi aquelas aulas iniciais que nós mandamos através de e-mail e depois, então, nós fizemos uma segunda aula e agora estamos fazendo uma revisão. Vocês vão sair catedrados com tuberculose aí. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o F5 para começar a nossa tuberculose. Bom, vou recordar, vocês já sabem disso. Os germes causadores são esses dois. A Mycobacterium tuberculosis hominis, do homem, e o Mycobacterium tuberculosis bovis. A primeira delas, tuberculosis hominis, quase sempre através das vias aéreas, partícula de Flick, podendo eventualmente também ser transmitido através de deglutição na tuberculose intestinal. Esse aí é o Mycobacterium tuberculosis, esse padrão é tanto do bovis quanto do tuberculosis hominis, pela coloração dos Ziehl-Neelsen, em que você tem essa coloração avermelhada, é dada pela chamada fucsina de Ziehl, que ela é retida na gordura do parasita, na gordura do bacilo da tuberculose. Esse bacilo, tanto o Mycobacterium tuberculosis quanto o Mycobacterium leprae, tem mais ou menos o mesmo padrão, tem essa coloração, quando se cora pelo Ziehl-Neelsen. Aqui, uma tuberculose, uma coloração do bacilo, uma tuberculose muito bacilífera, que você também tem a tuberculose com grande quantidade de bacilos e a tuberculose com pouca quantidade de bacilos. Então, às vezes, a tuberculose bacilífera, o paciente tem muito pouca imunidade. Então, existe uma proliferação muito grande dentro dos macrófagos, aparecendo, então, essa tuberculose. Essa tuberculose muito bacilífera é também muito comum na tuberculose bovina. Então, você vê como é que a pessoa, às vezes, ele ingere leite contaminado e tem essa tuberculose aí. Então, a tuberculose pulmonar, que é a tuberculose contraída por via aérea, nós temos a tuberculose primária, que ocorre em pessoas anérgicas com lesões características, essas lesões aqui, que é o chamado complexo primário de Ghon. O complexo primário de Ghon, ele é dado pelo cancro de inoculação, linfadenite e linfangite. Geralmente, o cancro de inoculação é uma lesão inicial subpleural, depois você vai ter uma drenagem pelos linfáticos, uma linfangite, e depois você vai ter uma inflamação do linfonodo peritraqueal ou peribrônquio, levando a linfadenite. Então, esses três aqui é o chamado complexo primário de Ghon. Essa tuberculose primária também ela pode ter uma complicação, que é a chamada tuberculose primária progressiva, que além daquele complexo primário, ela pode dar um padrão de uma pneumonia bacteriana aguda, que você vai ter consolidação do lóbulo, uma adenopatia hilar, no caso uma linfadenite, e um derrame pleural. É uma complicação da tuberculose primária. Na maior parte das vezes, o paciente que é anérgico, que não teve contato com o bacilo, ele vai desenvolver o complexo primário de Ghon. Ok? Esse complexo primário de Ghon, então, você vai ter uma lesão subpleural, um nódulo subpleural, é chamado nódulo de Ghon ou cancro de inoculação. Esse nódulo subpleural quase sempre ocorre nessa posição aqui, olha. Numa posição subpleural, quase sempre na porção inferior do lobo superior ou na porção superior do lobo inferior, ou do lobo médio, nesse caso aqui. Então, você tem esse nódulo aqui e, a partir daqui, então, vai ter uma linfangite, que é uma inflamação dos linfáticos, drenando aqui para os linfonodos, formando uma linfadenite. Então, o complexo primário é esse aqui. Cancro de inoculação, ou nódulo de Ghon, linfangite e linfadenite.
Só para a gente ter uma ideia, isso aqui é um corte histológico do pulmão normal. Vocês têm aqui o epitélio, os pneumócitos, que revestem o alvéolo. Você tem aqui o pneumócito 1, que é uma célula mais achatada, que é responsável pelas trocas gasosas, e aqui o pneumócito 2, que é o responsável pela produção de surfactantes. E dentro do alvéolo você tem os chamados macrófagos residentes. Sempre tem aqui os macrófagos soltos aqui dentro. O bacilo penetra, aqui é um bronquíolo respiratório. Ele penetra, vai até o saco alveolar. O macrófago fagocita esse bacilo. Ele não consegue destruir o bacilo, que não forma um fagolisossomo. O bacilo, então, ele reduplica aqui dentro do macrófago, depois ele é liberado aqui e vai provocar, então, inflamação com lesões tuberculosas, que nós já vimos aí. Daqui a pouco nós vamos ver. A lesão da tuberculose, que você faz o diagnóstico, é o chamado granuloma da tuberculose, que é esse aqui. Então, esses macrófagos aqui já é uma reação de hipersensibilidade do tipo 4. Não sei se vocês tiveram isso na imunologia, estão se lembrando disso lá. Nós temos 4 tipos de hipersensibilidade, né? Tipo 1, 2, 3 e 4. Tipo 4 é hipersensibilidade do tipo celular, em que você tem uma proliferação de macrófagos mediadas por linfócitos. O linfócito, aquele bacilo é apresentado, o linfócito produz algumas citocinas que vai proliferar os macrófagos, induzir a proliferação dos macrófagos. Os macrófagos vão se transformar nessas chamadas células aqui epitelioides. A célula epitelióide, então, é um macrófago transformado. Então, uma dessas células epitelioides, um desses macrófagos, ele também, através de um outro processo, ele começa a proliferar e formar, então, essa célula gigante de Langerhans. Então, vamos lá. O granuloma é formado por linfócitos, que está aqui, uma coroa linfocitária externa, geralmente linfócitos T, o mesmo linfócito B. Depois, macrófagos epitelioides, que é a chamada célula epitelioide. E, finalmente, uma célula maior, que derivou dessa célula aqui, epitelioide, que é a célula gigante de Langerhans. Tem esse nome porque nós temos várias células gigantes, multinucleadas. Tem o nome de Langerhans porque ocorre na tuberculose. Embora não seja típica da tuberculose, mas ocorre na tuberculose. Então, você tem como característica uma célula grande, com os núcleos periféricos em forma de ferradura. Vocês viram ali. Já pulou, viram ali. Então, uma célula grande, multinucleada, com os núcleos periféricos em forma de ferradura. Aqui a necrose caseosa e aqui as células epitelioides. Às vezes, uma tuberculose ela é muito celular. Quando ele tem muita célula epitelioide, muita célula gigante, pouca necrose, o paciente tem uma boa resistência. Ele está com uma boa imunidade. Quando ele tem muita necrose, ele está com baixa imunidade. Então, quando você tem uma tuberculose mais caseosa, mais necrotizante, a gente costuma chamar de tuberculose exudativa, quando tem muita necrose. E quando tem muita célula epitelioide, célula gigante, tuberculose produtiva, porque tem muita célula, produzindo muita célula. Ok? Então, necrose caseosa, exceto, baixa imunidade. Célula epitelioide predominando, boa imunidade melhor. Aqui é a imagem do complexo primário de Ghon, a lesão periférica, nódulo de Ghon, aqui a linfadenite tuberculose. A linfangite a gente não vê porque ela é microscópica. Ok? Então, isso aqui é um complexo primário. Um detalhe daquele complexo primário, o nódulo de Ghon, o cancro de inoculação, amarelo, às vezes com muita necrose, subpleural. Aqui teria a linfangite, que a gente não vê, e aqui a linfadenite. Como é que isso evolui, esse complexo primário? O complexo primário ele pode evoluir de algumas maneiras. Ele pode
o paciente tendo boa imunidade, esse complexo tende a cicatrizar e calcificar, tanto o linfonodo quanto o nódulo de Bone. No entanto, mesmo cicatrizado e calcificado, você pode ter aqui bacilos quiescentes, quietos ali. Esse bacilo quiescente pode, quando o indivíduo baixar a imunidade no futuro, ele pode ser reativado e provocar um segundo tipo de tuberculose pulmonar, que é a tuberculose secundária. Então, a tuberculose primária, o complexo primário, pode se calcificar, fibrosar e ficar ali inerte. Às vezes o paciente nunca mais vai ter nada. E pode acontecer isso aqui. Isso aqui é o aspecto radiológico do complexo primário. Então, na radiologia, o complexo primário é chamado complexo de Ranke, quando ele tem a calcificação. Então, você viu a calcificação, complexo de Ranke. Ok? Aqui é a tuberculose primária progressiva, se assemelha a uma tuberculose, uma pneumonia, desculpe. É uma complicação da tuberculose primária. Pode dar uma pneumonia tuberculose com derrame pleural. E também uma linfadenite. Aqui uma outra complicação da tuberculose, que é a tuberculose miliar. A tuberculose que tem numerosas lesões tuberculosas, necrotizantes e produtivas. Essa tuberculose ela se dá através da disseminação via linfática e sanguínea, principalmente sanguínea. Então, cai na circulação o bacilo e vai provocar, então, essa tuberculose miliar, que são pequenas lesões tuberculosas semelhantes a milhetes, pequenos milhos. Então, tuberculose miliar. Você olha nisso aqui, é uma tuberculose disseminada por via sanguínea. Ok, pessoal? Uma tuberculose grave. Quase sempre, quando você tem uma tuberculose miliar sistêmica, que dá em todos os órgãos, é quase igual à morte. É quase como uma septicemia tuberculose. Bom, da tuberculose primária, então, ela pode evoluir para a tuberculose secundária. E a tuberculose secundária, como é que ela vai aparecer? Vai ocorrer em pacientes já previamente sensibilizados, ao contrário daquela tuberculose primária, que eles não tinham ainda sido sensibilizados. Surge como nódulo com menos de 2 centímetros no ápice do lobo superior, a cerca de 1 a 2 centímetros da pleura. Então, a lesão é apical, menos de 2 centímetros, distando 1 a 2 centímetros da pleura. Ela pode ser consequente à reativação daquele nódulo quiescente da tuberculose primária ou o paciente se reinfectar com o bacilo, das duas maneiras. Ou o bacilo pode reativar naquele nódulo aparentemente curado, ou pode se reinfectar. A morfologia são nódulos circunscritos com graus variáveis de caseação central, granulomas e fibrose periférica. Isso aqui é a microscopia, né, da tuberculose secundária apical, ou por reativação ou por reinfecção. Essa tuberculose secundária, ela pode evoluir para a tuberculose pulmonar progressiva, que ela vai acontecendo geralmente em adultos mais velhos ou pessoas imunossuprimidas. Aqueles nódulos vão se expandindo, vão provocando lesão nos brônquios, destruindo o brônquio, erodindo a parede vascular e os vasos também. E vão criar uma cavidade grande ou pequena, até irregular, contendo quase sempre material necrosado e pode provocar hemoptise. Essa disseminação da tuberculose progressiva pode se dar por via canalicular, isto é, através da via brônquica, dos bronquíolos e brônquios, via linfática ou via vascular sanguínea. Quase sempre a cavidade pleural é envolvida e pode desenvolver derrames pleurais serosos, empiema ou pleurite fibrosa obliterante. Então, na tuberculose pulmonar secundária progressiva, sempre a pleura vai estar envolvida
provocando derrames serosos ou empiemas tuberculosos. É interessante que nas pneumonias, independente se seja tuberculose ou não, quase sempre você tem um componente pleural. O que dói, às vezes, numa pneumonia é a pleura, que o pulmão não tem inervação. O que tem inervação é a pleura. Então, numa pneumonia ou numa tuberculose progressiva, você vai ter uma dor pleurítica. Então, a dor é da pleura, não do pulmão. Ou você também pode evoluir daquela inicial lá no ápice para a tuberculose miliar, pulmonar miliar. Os bacilos entram nos vasos linfáticos, caem na circulação sanguínea e voltam até o pulmão, provocando também uma tuberculose pulmonar miliar localizada. Então, aqui nós temos um aspecto dessa tuberculose secundária, o ápice pulmonar. Ela vai destruindo o pulmão, vai erodindo os brônquios, vai formando lesões maiores e lesões que depois vão conter material necrótico. Essas lesões elas podem cair na via canalicular e formar, então, o que nós chamamos de caverna tuberculosa. Geralmente, as cavernas, a tuberculose cavitária, é mais no ápice pulmonar, podendo ser também qualquer outro lugar do pulmão. Tudo isso aqui é tuberculose disseminada. Aqui uma lesão cavitária, em que nós temos aqui, aqui teve necrose, aquela tuberculose ela foi erodindo, foi se coalescendo e formou então essa cavidade que liberou material tuberculoso para os brônquios e o paciente então se tornou infectante. Então é importante, o paciente só é infectante se ele tiver tuberculose secundária cavitária. A tuberculose primária, o paciente não é infectante, ele não infecta ninguém. Tá bom? Ele só infecta na tuberculose secundária cavitária, quase sempre. Aqui, um outro aspecto, aquela tuberculose anterior, secundária, e aqui a tuberculose miliar, que nós já havíamos visto, né? Tuberculose miliar secundária pulmonar. Também ela pode se localizar só no pulmão ou pode também se disseminar para outros órgãos. Então, aqui um aspecto de uma caverna já quase que já foi eliminado aqui aquele conteúdo necrótico, forma-se então a necrose central e aqui na periferia uma fibrose, uma parede fibrose e a pleura sempre provocada. Pode ter um empiema pleural ou pode ter uma fibrose pleural, que é chamada de paquipleurias. E aqui nós temos o linfonodo. Esse aqui não deve estar tuberculoso, está só com antracose. E está escuro, que isso aí é pigmento de carvão. Isso aí é poluição ambiental. Não tem nada a ver com a tuberculose. Alguns aspectos radiológicos da tuberculose. Isso aqui é uma tuberculose secundária. O terço médio, aqui é uma tuberculose secundária apical, ainda não tem a cavitação, mas a tuberculose ela foi erodindo e foi se disseminando para as outras áreas do pulmão. Aqui uma tuberculose já com cavidade, nós já vemos a cavidade aqui, ó, com a fibrose periférica. Então, essa aqui é uma caverna tuberculosa. Aqui uma outra caverna tuberculosa. Na periferia, nós temos aí uma fibrose bem extensa. Bom, e a tuberculose extrapulmonar? Nós falamos aqui na tuberculose pulmonar, que quase sempre ela tem como agente etiológico o Mycobacterium tuberculosis hominis. Então, a tuberculose extrapulmonar, nós podemos ter a tuberculose intestinal, que ocorre no hílio terminal, geralmente, vai colonizar as placas de Peyer, que são aqueles agregados linfóides, e vai levar à ulceração da mucosa acima daqueles agregados linfóides lá na submucosa. Temos também a tuberculose miliar sistêmica, que essa aqui é gravíssima, essa tuberculose, sempre pode levar à morte. Essa tuberculose miliar sistêmica, ela dá muito em pacientes imunodeprimidos, crianças e imunodeprimidos, principalmente aidéticos. E também a chamada tuberculose isolada. Alguns órgãos pode ter a tuberculose, a meningite tuberculose renal, tuberculose da suprarrenal.
tuberculose óssea, tuberculose tubária, mal de Pote, que é a tuberculose óssea, e a tuberculose cutânea, que é o chamado lúpus vulgar. Então, essas tuberculoses todas são tuberculoses isoladas. Às vezes, o bacilo se dissemina a partir daquele complexo primário ou até mesmo da tuberculose secundária, formando essas tuberculoses isoladas extrapulmonares. Essa tuberculose intestinal, ela pode se dar tanto por reinfecção ou por deglutição daquele material da tuberculose pulmonar. Okay? E temos também a linfadenite tuberculosa, que ocorre mais habitualmente na região cervical, já comentei isso na aula anterior, que vai provocar uma escrófula. O que é uma escrófula? A escrófula é uma drenagem daquele material necrótico do linfonodo, do gânglio linfático. Então, aquilo vai drenar, e aquela drenagem, então, com a linfadenite, chama-se escrófula, lesão de escrófula. Uma tuberculose intestinal, ela tem um padrão quase sempre terminal, ela tem um padrão transversal ao eixo intestinal, aqui tem outra área, ela dá uma lesão nas placas de Peyer que vão destruir a mucosa, provocando, então, essa ulceração. Então, a tuberculose intestinal quase sempre ela é ulcerada, podendo também ser hipertrófica e obstruir a luz. Hipertrófica quando dá muita fibrose, mas quase sempre ela é ulcerada. Aqui a tuberculose renal, que ela pode dar tanto na área do sistema pielocalicial, né? Lá nos cálices, lá embaixo, ou também aqui na ponta, mas quase dificilmente ela ocorre na região cortical, é mais na medular, lá na pirâmide renal, quase sempre na ponta da pirâmide, levando a uma pielite tuberculose. Aqui a tuberculose óssea, quase sempre ocorre aqui nas vértebras, destrói o corpo vertebral. É o chamado mal de Pote. É interessante que, às vezes, essa tuberculose ela pode destruir aqui a vértebra e pode drenar para a goteira paravertebral, e levando a tuberculose em outras vértebras. Então, você pode ter tanto uma tuberculose isolada numa vértebra, como em outras vértebras, através dessa disseminação via goteira paravertebral. Aqui a tuberculose cutânea, que é o chamado lúpus vulgar, é uma lesão avermelhada, lúpus, né? É um eritema, dá uma lesão avermelhada irregular. Pensa-se que é um lúpus, que dá um rache avermelhado cutâneo, você vai ver, tem tuberculose, tem lesões de alomatose da tuberculose. E aqui a escrófula, em que você tem uma linfadenite tuberculosa com drenagem. Essa aqui já drenou. Então, quando começa a drenar, chama-se então de escrófula. Então, a escrófula é reservado para linfadenite tuberculosa com drenagem para a pele. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí com relação à tuberculose? Foi muito rápido? Professor? Diga. Me tira uma dúvida. Todas esses Quem tipos está falando? Vanessa. Tá falando? Hein? Vanessa. Vanessa? Isso. Ô, Vanessa. Legal. O que você está perguntando, Vanessa? Todos esses tipos de tuberculose extrapulmonar, eles são considerados tuberculose secundária? Sim. Ah, tá ok. Sim, não são primárias. Você pode ter tuberculose primária onde, além da pulmonar. Vamos interpretar aí. Qual local que você pode ter tuberculose primária que não seja no pulmão? Hein, Vanessa? Alguém sabe dizer aí? Lucas Reis de Soraya não viu. Não sei. Lucas Reis. Oi, não estou entendendo, tá? Tem que o microfone aberto aí. Quem sabe me responder aí de outro local que você pode ter também um complexo primário que não seja no pulmão?
A Vanessa perguntou se aquelas tuberculoses localizadas são sempre da tuberculose secundária e não da primária. Tudo bem. Mas tem um local que você também pode ter a tuberculose primária que não seja no pulmão. Você pode me dizer qual é, não? Tem. Professor, alguém respondeu aqui no chat intestino. Intestino. Muito bem. Respondeu no chat intestino. Quem é que respondeu aí? Pode falar. Quem respondeu aí? Oi? A Cassandra, professor. Cassandra. E aí, Cassandra? Explica para a turma aí por que você pode ter uma tuberculose primária no intestino. Cassandra? Vanessa, você sabe? Não, professor, sei não. Sabe por quê? Olha só, é fácil a gente entender isso aí. Vamos supor que o sujeito seja alérgico. Ele nunca teve contato com o bacilo da tuberculose. Se ele ingerir leite contaminado, não pasteurizado, o bacilo do Mycobacterium tuberculosis bovis vai penetrar também, não vai? E vai lá no intestino, lá no íleo terminal. E vai fazer, então, uma tuberculose primária no íleo terminal. Exatamente com o mesmo padrão da tuberculose pulmonar. Você vai ter o campo de inoculação, que vai ser na mucosa, você vai ter a linfangite e você vai ter a linfadenite nos linfonodos mesentéricos. Então, a tuberculose intestinal primária, quando o sujeito que é anérgico, nunca teve contato com o bacilo, ele desenvolve e ingere o bacilo do Mycobacterium tuberculosis bovis. Se ele ingerir, deglutir o bacilo lá da tuberculose pulmonar, ele não vai desenvolver primária, vai desenvolver aquela tuberculose intestinal. Ok? Ok, professor, obrigada. Bom? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Está tudo tranquilo? Professor, você pode colocar a aula no AVA depois? Oi? Pode colocar a aula no AVA depois? Sim, depois eu vou botar no AVA. Devo colocar no AVA? Oi? Alguém está perguntando alguma coisa aí? Professor. Ele vai pro AVA, sim. Ele vai pro AVA, sim. Se o senhor conseguir colocar o vídeo e os slides no AVA, a gente agradece. Vou botar. Eu não coloquei da outra vez que eu dei, não? Não apareceu para vocês, não? Sim, sim. Tem? Sim, sim. Tem, não tem? Então, eu vou repetir. Estar gravando. Quando terminar tudo, eu vou botar tanto dessa primeira aula quanto dessa tuberculose aqui. Isso vai para o AVA, sim, tá bom? Obrigado, professor. Mais alguma dúvida, pessoal? Nada? Está todo mundo, então, já está sabendo tuberculose. Pode responder direto na prova. Está tudo tranquilo, né? Então, tá bom, pessoal. Muito obrigado aí por ter ficado à tarde conosco aí. E vamos ver se a gente volta a conversar pessoalmente, né? Depois dessa crise toda. Não vamos falar mais ainda aqui outros assuntos aqui através do Zoom, mas eu estou com saudade de vocês. Pode falar. Tem que fazer a chamada. Vou fazer. Vamos lá. Agora vamos ver. Como é que o pessoal tem feito chamada com vocês aí? Tem professor que está pedindo para colocar o nome no chat, o nome inteiro, ou então fazendo oral. Eu acho melhor colocar no chat, mas aí fica a critério do senhor. Tá, então vocês podem colocar no chat que depois eu jogo para cá. Tá bom. Tá. Ok, pessoal? Então tá beleza. Obrigado. Vamos sair daqui para essa gravação.